Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia falando sobre prevenção de acidentes toxicológicos. Falamos muito dos fármacos, abordamos no primeiro momento esta preocupação permanente das pessoas na automedicação, na insistência e principalmente no exagero de volume. Mas existe também o outro lado, o outro ponto importante, fundamental, corriqueiro e perigoso. Perigosamente corriqueiro, para ser mais exato. É a intoxicação alimentar. Esta é importante porque alcança a todos, em todos os lugares. E quem mais recomendado, melhor recomendado que o nutricionista para abordar este ponto, que é tão fundamental na nossa pauta, mas acima de tudo no dia a dia das pessoas, não é, Michele? Sim. Bom, a intoxicação alimentar, né, por alimentos, então, isso acontece a todo momento. Agora, nessa época do ano, primavera, verão, são os casos onde acontecem com mais frequência, exatamente por essa questão, por a elevação da temperatura ambiente, né, então a gente tem que ter mais cuidado ainda na forma com que a gente vai armazenar os alimentos, né, depois de preparado, e também ter alguns cuidados para quem também se alimenta fora de casa, né? O que eu sempre oriento, então, no geral? Antes da gente fazer a refeição, sempre ter muito cuidado com as mãos. Então, lavar as mãos. Parece um ato tão simples, mas que as pessoas esquecem de fazer. E a maior parte da contaminação que a gente acaba tendo é por causa das mãos. A transferência é através das mãos. Então, higienizar as mãos antes de se alimentar é algo bem importante. Quando a gente for escolher também um restaurante para se alimentar, é importante dar uma olhada no local, né, na higienização de talheres, pratos. Aquela visita à cozinha, né, que é permitida, aquela visita, que é da lei, né? Exatamente. Hoje tem essa lei, nós temos o direito e podemos, se quiser, visitar as cozinhas dos restaurantes, né? Então, dá uma verificada, principalmente se é uma coisa rotineira, onde tu vai estar durante a semana, todas as semanas, frequentando aquele lugar. Então, observar se talheres, copos, enfim, né, os utensílios estão bem higienizados, principalmente também onde fica as saladas, se ela fica em cima de um balcão onde é refrigerado. Né? A gente vê alguns lugares que as saladas não estão em cima, então esse não seria um lugar tão adequado. O adequado e o correto para a gente conseguir a segurança alimentar, então, é um balcão resfriado. E ao contrário também para os alimentos aquecidos, né? Hoje a gente também tem alguns richôs, mas é importante verificar se o richô é seguidamente abastecido para estar o tempo todo ligado, né? Se naquele restaurante também há trocas frequentes, né, do alimento. Porque o que acontece? A gente sabe que... Só um parênteses. Richô, para mim, é espiriteira. Sim, na verdade, é um fogareirinho, né? Não, richô é bonito, né? Richô. Aí eu digo, para mim, o richô é uma espiriteira. A expressão que voltou à moda é chique. É chique, né? É um lampiãozinho ali para aquecer Exatamente, é um aquecedorzinho. Gostei do richô. Isso, se ele vai estar o tempo todo ligado, né? A gente percebe quando a gente mexe ali na panelinha essa do richô, se está saindo uma fumacinha, enfim. Por que é importante esses cuidados? Porque acima de 30 minutos a gente sabe que já começa uma proliferaçãozinha. Então, assim, o que seria o importante, né? O ideal? Que ficasse no máximo 30 minutos o alimento exposto ali no buffet. Tá? Então, por isso eu falei dessas trocas frequentes, né? Em menor quantidade, fazer essas trocas mais vezes, né? Aquele alimento que já está 2 horas ali exposto, né, no ambiente, principalmente se ele não for refrigerado ou aquecido, dependendo, né, da preparação, ele já está tendo uma proliferação de micro-organismos e bactérias. Então, por isso... Pois é, eu até queria falar sobre isso. Sabe que eu comia até semana passada, muito na rua aqui em Porto Alegre, mas eu estou totalmente decepcionado com quase 999% dos restaurantes de Porto Alegre. Pela qualidade, eles conseguem o máximo de cobrar preços máximos para coisas que não têm gosto nenhum, né? Então, bacalhau, para comer bacalhau em Porto Alegre é um parto.
e com gosto de bacalhau ainda, né? Então, por exemplo, frutos do mar, né? Olha, tirando o nosso Jaime Ferreira, né? Nosso amigo lá, né? Tá difícil de comer aqui. Então tem uns bonitos aí, francês, do Richaud e não sei o quê, e tantos outros que cobram, tu paga, mas paga, olha, tá difícil aqui em Porto Alegre tu comer. Tá, agora qual é o problema? Que a gente come fora e muitas vezes pode levar o que sobra para casa. E a gente se acomoda, né? Muitas vezes o pessoal que mora sozinho e tal, e por acomodação, por exemplo, enlatados, né? Deixa dentro da lata, que não é... Não é o adequado, Não é o exatamente. recomendável, Eu né? ia falar também sobre esse detalhe, agora pensando no pessoal que está em casa e os cuidados para casa, né? Exatamente, a gente sempre deve retirar da embalagem original. Depois, uma vez aberta, não pode ser levado à geladeira novamente naquela embalagem. O ideal é que se a gente tenha potinhos de vidro, sempre são as melhores opções por causa de higienização, né? Pensando nessa questão. Se não é possível, podem ser potinhos de plástico também, desde que sejam tampados. O plástico, qual é o que eu vejo o problema maior, é que não deve ser aquecido. Certo? Mas só para armazenar dentro da geladeira ou até mesmo para congelar seria interessante. Isso, só para conservação também seria uma forma, né, que a gente poderia estar utilizando. Então, sempre retirar o alimento que foi aberto da lata ou de qualquer outra embalagem e acondicionar então dentro de um potinho com tampa. Vamos repetir isso para o telespectador, a telespectadora. Na lata, jamais no refrigerador. Na lata, jamais no refrigerador. Aberta. A lata aberta. Sim. E a gente, às vezes, por comodidade, às vezes tu mora sozinho e tal, tu abre lá a latinha de ervilha, né? E deixa na lata, né? A compota. Sim. Nas compotas também tem que tirar, botar também, todos os alimentos, né? Devem ser armazenados depois. A mesma coisa os alimentos... Fiz o almoço em casa, a gente almoçou e sobrou um pouco. Também qual é a orientação? A mesma coisa. Retirar da panela, né? Que eu vejo que algumas pessoas armazenam isso e muitas vezes na própria panela, dentro de um fogão ou dentro de um armário. Essa não é a maneira correta. Também deve se passar por um pote de vidro ou um pote de plástico e ser armazenado na geladeira, se o caso vai comer, né, na próxima refeição, ou no congelador, se vai utilizar dali 2, 3 dias, né? Essa é a forma correta de conservação dos alimentos também em casa. Agora, eu estou realmente assustado com Porto Alegre, com a qualidade dos nossos restaurantes, porque eu já fui a todos. Uns são em locais maravilhosos, né, que até eu tenho vontade de mandar prender o dono, né, porque é um lugar que tem um visual lindíssimo e eu insisto, isso que é o pior. E eles não se dão conta que tem que trocar o cozinheiro e tal. Eu não sei se falta aqui em Porto Alegre. Lugares aqui famosíssimos, os locais são lindos, né? O serviço é maravilhoso, só falta gosto. Só falta o fundamental. Que é o gosto, é uma vergonha. Meus amigos lá do Sindicato dos Restaurantes aqui de Porto Alegre, pelo amor de Deus. E tem uns que tem nome aí, tudo uns nomes bonitos aí, uns nomes meio afrancesados, não sei o quê. E tu paga uma banana. E vou te dizer, é vergonhoso, vergonhoso. Então, às vezes, eu tenho como norma, quando eu chego nos restaurantes, eu vou no banheiro. Se o banheiro é higienizado, eu já acho até bom. O grande problema é que eles são tudo higienizados, bonitinho, legalzinho, e se come muito mal em Porto Alegre. Então, eu resolvi comer em casa. Então, eu resolvi fazer em casa, né? E claro que, às vezes, a gente comete esses crimes aí que a Michelle está falando, de deixar as coisas por comodidade. Não, amanhã eu acabo com isso, mas aí tu mora sozinho, sempre sobra, né? Exatamente, por isso tem que armazenar. Como eu falei, geralmente primavera, verão, sempre são as temperaturas elevam, então é pior para contaminar. Na lata produz o botulismo. Exatamente. Né? E também outra coisa que a gente é acomodado em casa, na rua tu bota um canudo, mas em casa beber na lata. Tem um risco da sujeira na lata e da urina do rato, que pode causar
a leptospirose. Então não pode, né? E a gente não tem, às vezes, esse pequeno cuidado. Porque o problema todo, a tal da bactéria, é um bicho que ninguém vê e não enxerga e tu ignora, né? Exatamente. Não só as latas de refrigerante ou, enfim, cerveja, enfim, as latas em geral, né, que vai estar utilizando. Antes de armazenar elas dentro da geladeira, elas devem ser higienizadas também. Por água corrente mesmo, abrir a torneira, lavar cada uma das latinhas, inclusive leites de caixinha também, tudo, o correto, na verdade, é tudo que a gente... Leite de caixinha não levar direto, né? Exatamente, então, tudo que a gente for colocar na geladeira, se possível, dependendo da embalagem, e tá fazendo uma pré-higienização, né? Um cuidado que deve ser observado, e agora o doutor Ricardo falou sobre a urina do rato, é também com as frutas. Uma recomendação que pouca gente sabe, pelo menos do meu círculo. Banana que esteja já aberta na casca, não coma nunca, porque o rato possivelmente andou passando ali por cima, quando ela estava estocada, no primeiro momento, no distribuidor. Né? E as pessoas dizem, não dou bola. Olha, aqui está abrindo um pouquinho, descasca e come a banana. Não deve comer nunca, né? Na verdade, né, em relação às frutas e às hortaliças em geral, sempre escolher vamos falar da fruta em especial da banana, né, que você está citando, então sempre a mais íntegra, as fechadinhas, não aquelas que os cachinhos já estão, né, caindo, assim, as pontinhas, né, também. E aquele vinco, aquela abertura. E aquela abertura também, então escolher sempre as que são as mais fechadinhas e também fazer a higienização correta, né? Seja das folhas verdes, seja das frutas também. Esse é um procedimento que, inclusive, é obrigatório, né? Nos serviços de alimentação em restaurantes, né? Puxando também. Sempre deve ser higienizado, só que em casa a gente, às vezes, né? Passa assim, passa assado e não faz. Né? Então, esse também é através das frutas mal higienizadas, através dos vegetais também mal higienizados, a gente também pode ter intoxicação alimentar. Tem a carga do agrotóxico também. Também tem, né? Sim, também tem a questão dos agrotóxicos também. Então, vou falar rapidamente como seria o procedimento. Hoje a gente encontra no mercado desinfetantes exclusivos para limpeza de hortifrutis. Vocês conhecem? Não, nunca viu? Sério? Tem. Sim, tem isso. Geralmente fica ali onde fica as frutas, as verduras, fica geralmente numa gôndola ali próxima, no meio. Existem, então, esses desinfetantes especiais. Então, como é que seria o procedimento? A gente vai pegar, vamos pensar numa alface, num pezinho de alface, certo? A gente vai lavar a alface em água corrente para tirar aquela sujidade maior, né, aquela mais grosseira. A gente vai colocar, então, esse produto tem uma diluição correta. Esse produto que eu estou falando é meia tampinha para cada 1 litro de água. Mas eles têm uma embalagem maior. Né? Isso, na verdade tem várias embalagens, né? Hoje tem mais de uma marca já no mercado desses desinfetantes para hortifruti, certo? Então a gente vai usar ali de acordo com a recomendação do fabricante de colocar, então, nessa água, dependendo, geralmente a recomendação é por litro, se tiver 2 litros dentro da tigelinha, né, que você vai fazer a higienização, deixar então essas folhas verdes por 15 minutos, essa orientação, né? Não deixar 5, o cloro não vai ter agido, não deixar 1 hora, que também o cloro já foi, né? já foi tudo embora. Então, assim, 15 minutos é o tempo correto. Deixou os vegetais, as frutas ali 15 minutos, lavou novamente em água corrente, está higienizado. Ou você pode consumir, ou pode armazenar também em algum potinho, né? Guardar na geladeira para consumir posteriormente. Essa é a forma correta de a gente estar higienizando em casa, né? Folhas vegetais, hortifrutis em geral, inclusive a banana. Qual a faixa etária mais resistente a essas recomendações, hein? Olha, é complicado, assim, eu vejo o outro lado, né? Geralmente, as pessoas que necessitam são as que mais praticam, né? Essa recomendação serve com mais ênfase ainda para gestantes, né? Que já tem como é que eu vou te dizer? Mas são cuidados temporários para gestantes. Para gestantes são, para crianças pequenas, né? As mães já ficam mais atentas, querem fazer também esse procedimento. Para os idosos também, geralmente se já estão com a imunidade mais baixa, também. Então, esse grupo é o que mais adere, que eu vejo, assim, na minha prática, porque essa orientação eu passo para todo mundo, eu ensino todo mundo que for lá no meu consultório a fazer a higienização correta. Então, né, dos hortifrutis. Então, vejo que essas são as pessoas que mais aderem.
Então, as pessoas mais jovens, os adultos jovens, aquela pessoa que está na corrida, mas na prática acaba não aderindo muito. Para alguns aquele não, comigo não acontece. Né? Só quando tem no trânsito, na briga, no estádio de futebol. Exatamente, só quando tem intoxicação que daí fica receoso. Pois é, eu só queria fazer aqui um reparo à minha declaração sobre os restaurantes de Porto Alegre e fazer uma homenagem de um restaurante que me deixou lembrança, que logo que eu cheguei em Porto Alegre, fui morar na Fernando Machado, ali no centro. Morava num flat, não é isso? E aí eu almoçava, principalmente no fim de semana, no restaurante do Zafari, ali da Fernando Machado, e tinha um arroz, um frango à tailandesa inesquecível. Então eu quero fazer uma homenagem aqui, já que eu critiquei tantos outros. E tem alguns tradicionais de Porto Alegre, né? Para justificar, vai falar na exceção. Justificar, né? Tem que fazer uma média ali, o Copacabana, já fiz a homenagem ao meu amigo Jaime Ferreira, o Na Brasa, mas o resto, olha, tá brabo. Agora eu queria chamar a atenção, é o seguinte, eu estava vendo a Michelle falar, nutricionista, quando tu vai no consultório de nutricionista, é um negócio terrível, né? Porque tu já vai assim. Olha a antipropaganda. É antipropaganda, não dá. Não, é que tu já vai preparado assim. Eu só vou lá para receber uma lista do que eu não posso, do que eu não devo. Não necessariamente. Eu gosto de trabalhar e dou sempre ênfase aos alimentos e aquilo que a gente deve estar incluindo. Eu acho que se a gente ir só no ponto negativo, a gente exatamente já deixa, né, o paciente ali desanimado e vai embora. Vamos lá com um ponto. O melhor com vinho. Oi? O melhor com vinho, para consumir com vinho tinto. Agora começou a ficar bom. Vai ficar bom. O melhor alimento para consumir com um vinho tinto. Olha, dizem os especialistas que são os queijos, né? Exatamente. Para abertura com os queijos e depois carnes vermelhas. Mas acima de tudo, vinho tinto por causa do resveratrol. Se a gente vai usar álcool, então que seja com potente antioxidante, exatamente, vinho tinto. É que tem qual a substância que tu citaste? Resveratrol. Isso. Tem uma substância que tem na casca da uva que ela é antidepressiva. Né? Então, por isso que o vinho dá aquela satisfação num primeiro momento. Depois ocorre, porque a bebida alcoólica, o vinho, ele depois de uma certa quantidade, ele faz o mesmo efeito do benzodiazepina. Primeiro excita, estimula e depois deprime. Exatamente. Né? Outra coisa, voltando agora, resgatando lá o nosso primeiro parte do programa, que acho que a gente não falou muito, foi sobre os idosos. O grande problema dos idosos, voltando à questão dos medicamentos, é que muitas vezes, já pela própria idade, o pessoal está demenciado. Então, às vezes, tomou o remédio, esqueceu que tomou e toma de novo. Isso é muito comum. Então, agora tem umas caixinhas plásticas com divisórias, né? Excelente. Mas às vezes a pessoa... Normalmente para a semana inteira. Exatamente. Isso que ali já não terminou, já tomei. Porque ocorre isso. Tomei ou não tomei? Né? E às vezes toma demais, né? Pode dar uma intoxicação, então esquece, não lembra, né? E muitas vezes os idosos, alguns moram sozinhos, então hoje já tem acompanhamento terapêutico, né? Então, por isso que é importante a gente ver que Porto Alegre é uma coisa que prolifera mais do que farmácia, não tanto, mas está quase... Pet. Só as casas geriátricas. Casas geriátricas e pets, né? E está tudo associado. Né? É interessante isso. Porto Alegre e Curitiba tem a maior incidência de suicídio entre adolescentes naquela faixa etária que eu falei, de 15 a 29 anos. Porto Alegre e Curitiba são as duas cidades brasileiras com a maior número de cachorros e cães domésticos, mas é quase igual. Então tem muita similaridade. E o prognóstico de vida, porque se vive mais. Então o que a gente tem hoje? Nós temos uma população idosa cada vez maior e, contraditoriamente, uma população jovem cada vez menor. Primeiro, que diminuiu a natalidade e, além de ter diminuído a natalidade, aumentou o número de morte.
entre os jovens. A maior causa de morte. Morte por acidente é basicamente entre os jovens. Exato. Jovens masculinos. Os masculinos até os 29 homicídio, anos. Exatamente isso, dos 15 aos 29 anos. Homicídio, em primeiro lugar, para os meninos. Acidente de trânsito, terceiro, suicídio. Nas meninas é suicídio em primeiro lugar. E quais são as causas, assim, vocês chegaram a pesquisar sobre essa questão? As principais causas? Gestações precoces, aí elas tentam o aborto, não conseguem o aborto e tentam o suicídio. E associado ao uso de drogas. Nós estamos chegando ao final da democracia de hoje, temos agora os regulamentares, 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Michele Valente. Bom, tua mensagem por hoje. Tá. Vamos contar contigo em outras oportunidades. Sim. Então, é importante, né, que a gente tenha esses cuidados com a nossa alimentação, também como o doutor falou, em relação também a esses cuidados, né, com a prevenção aí dessa intoxicação, tanto por fármacos também, quanto por produtos de limpeza, né. Também teve a questão da intoxicação também por venenos, né, agrotóxicos também. Então, ter esses cuidados diários em casa, de fazer a higienização correta, armazenar da forma adequada também esses alimentos. Na rua também observar algumas coisas, lavar a mão, né, lavar as mãos com bastante frequência. Eu acho que seriam dicas aí que são importantes a gente colocar em prática. Muito obrigado, Michele Valente, nutricionista, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, muito elucidativo e, acima de tudo, com o interesse do telespectador sobre este tema que é tão importante para preservar a saúde, para manter as pessoas aí em nível de felicidade, né? Sem dores maiores. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, como cidadão, né, eu quero deixar aqui um manifesto, né? Primeiro, de gratidão. Gratidão de estar sempre aqui contigo, com a tua amizade, com a tua clarividência também, né? Muito obrigado pelo exagero de bondade. Né? Eu acho que a gratidão é resultado da bondade, né? Tu só é grato quando tu vê as coisas como elas realmente são. Então, eu quero aqui ter uma gratidão ao Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, o CIT, pelo trabalho que lá é executado, trabalho de 24 horas por dia, 365 dias, as pesquisas que lá são executadas, a excelência, né? A FEPS, a Fundação Estadual de Pesquisa de Saúde. E às vezes quando eu vejo assim, algumas iniciativas, né, me chama a atenção, assim, eu fico, querem fechar fundações que prestam esse trabalho, né? E deixo aí tribunal militar, não sei o que serve isso, né? Quanto que gasto com isso? É só para encostar lá uns, né, pensões para viúvas de ex-governador, esse tipo de coisa, né? Eu não posso me furtar de falar isso, né? E quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar aqui, e esse espaço do Democracia, ele nos abre espaço para conhecer novas pessoas, novas expertises, né, que estão a se somar aí na nossa sociedade. Então, eu quero ser grato a essa oportunidade que tu tem nos dado e lembrar ainda que nós estamos já estamos na finaleira aí do Setembro Amarelo, né, o mês da prevenção do suicídio no Rio Grande do Sul. E que o Rio Grande do Sul ainda hoje ostenta, infelizmente, a liderança do número de suicídios, e que nós possamos agora, reeditando o Programa de Prevenção ao Suicídio do Estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, reduzir o número de suicídio mais uma vez. Muito obrigado, psiquiatra Ricardo Nogueira, pela participação no Democracia, pela TV Assembleia. E esse é o espaço realmente democrático para todas as manifestações. É uma determinação da presidência da Casa e um hábito permanente.